Hoje, mergulhamos em um enigma que assombra os fins do século XIX. Prepare-se para uma jornada às terras gélidas do Canadá. Mary Pickering Tupling veio ao mundo em 5 de maio de 1870, no isolado vilarejo de Margate, incrustado nas paisagens rurais da Ilha do Príncipe Eduardo. Margate não ostentava o título de cidade. Faltavam-lhe os mercados vibrantes e os prédios imponentes que marcam o progresso. Era, na verdade, um mosaico de fazendas e celeiros espalhados entre bosques e campos solitários, cortados pelas águas do rio Southwest. Apesar de não ser um município oficial, o espírito de aldeia era latente. Um lugar onde o anonimato era impossível e a existência era regida pelo ciclo das colheitas, pela dureza do solo e pelo badalar severo do sino da igreja. Johnny e Margaret Tupling eram figuras enraizadas naquela terra, e Mary era a sétima de uma linhagem de 10 filhos. Viviam à beira do rio, cercados por pomares e pastos que desciam silenciosamente até a margem da água. As jornadas eram exaustivas, começando antes do sol e terminando muito após o crepúsculo. Havia o gado para cuidar, o feno para ceifar e uma lista interminável de afazeres domésticos sob o peso da sobrevivência. Todos, até os mais jovens, carregavam seu quinhão de trabalho, seja conduzindo animais ou extraindo água das profundezas dos poços. O sangue que corria nas veias dos Tupling, assim como o de muitos colonos da ilha, era uma herança de irlandeses e escoceses. Seus antepassados fugiram de duas das maiores feridas da história britânica, as limpezas das terras altas na Escócia e a Grande Fome na Irlanda. Entre os séculos XVIII e XIX, milhares de camponeses escoceses foram arrancados de suas terras ancestrais por proprietários gananciosos que preferiam as ovelhas aos homens. Despejadas e sem destino, essas famílias vagaram pelas cidades industriais ou, tomadas pelo desespero, embarcaram em navios precários rumo à América do Norte. Os irlandeses chegaram logo depois em ondas massivas, fugindo da inanição. A Ilha do Príncipe Eduardo oferecia um refúgio de terras baratas e solidão rural. Com eles, trouxeram a fé católica, lamentos em gaélico e uma lealdade inabalável aos laços de sangue. Quando Mary nasceu, essas raízes já eram profundas. Eram homens e mulheres endurecidos pelo trabalho, amarrados a tradições férreas, onde a reputação era a única moeda de valor. Um bom nome era sagrado. Qualquer sussurro de escândalo se espalhava como fogo na palha seca. A educação era um luxo secundário diante da necessidade de não passar fome. Margaret possuía uma modesta escola de apenas uma sala, regida por um único mestre para alunos de todas as idades. A frequência era volátil, ditada pelas mãos necessárias na lavoura. Para as garotas, o destino já estava selado antes mesmo da alfabetização. O ciclo eterno de serviços domésticos, o matrimônio e a maternidade. Do outro lado das águas do rio Southwest, viviam os Millman, outra família de agricultores. Eram vizinhos à moda antiga, próximos o suficiente para que a luz de suas lanternas fosse vista na escuridão da margem oposta, e para que se cruzassem nos bancos da igreja aos domingos. Mas, entre eles, estendiam-se cercas, campos vazios e, claro, o rio, a mesma correnteza que, anos depois, revelaria o destino sombrio de Mary. Os Millman eram os vizinhos mais próximos, e seu filho mais velho, William, nascera em 1868, apenas 2 anos antes de Mary. Assim como ela, William cresceu em um mundo moldado pelo suor e pela tradição. Sua rotina era um espelho da de Mary. Alimentar o gado, remover pedras dos campos e empilhar lenha para sobreviver aos invernos impiedosos. Contudo, como primogênito, William carregava o fardo extra de ser o herdeiro da linhagem e do sustento da família. A vida era uma luta persistente, definida por um trabalho que nunca dava trégua. Na noite de 28 de junho de 1887, o lar dos Tupling, em Margate, estava mergulhado em luto. Naquela mesma manhã, o senhor e a senhora Tupling haviam enterrado um de seus filhos. Após o funeral, a família retornou à fazenda, cada um carregando o peso da perda em silêncio. A casa exalava a presença opressiva da dor.
Mary, com apenas 17 anos, sentou-se quieta na cozinha, aninhando uma de suas sobrinhas nos braços. Ela mal pronunciara uma palavra o dia todo. Então, sem explicações, levantou-se, entregou o bebê à irmã e cruzou o umbral da porta para a escuridão lá fora. Disse apenas que sairia por um breve momento. Diante da tristeza do dia, ninguém a questionou. Sua mãe presumiu que ela buscava apenas um pouco de ar e solidão. Mas, enquanto o céu escurecia e Mary não retornava, o medo começou a criar raízes. O Sr. Tupling saiu à sua procura. Visitou vizinhos, revistou o celeiro e percorreu a estrada sob o luar. Mas o silêncio era sua única resposta. À meia-noite, sem rastros da jovem, a família foi dominada por uma exaustão desesperada. Ao raiar do sol, as buscas foram retomadas em cada casa da vizinhança. A notícia do desaparecimento se espalhou como fumaça, e o que era uma preocupação familiar tornou-se uma vigília comunitária. Na sexta-feira, o pânico subiu de tom quando o riacho Eel Creek foi dragado. Foi somente no sábado que algo branco entre os arbustos chamou a atenção de um buscador. Era um lenço de algodão com a letra M bordada no canto. Ao ver o objeto, a senhora Tupling desmoronou. Ela sabia que o lenço pertencia à filha. A suspeita de um crime brutal agora era uma certeza aterradora entre os moradores de Margate. Finalmente, na tarde de segunda-feira, 11 de julho, o corpo de Mary foi encontrado nas águas turvas de Eel Creek, a poucos metros de casa. O cenário era dantesco. Ela havia sido amarrada a uma pedra imensa, de quase 40 quilos, em uma tentativa fria e deliberada de mantê-la oculta no fundo do rio. Após 6 dias submersa, a carne já estava inchada e em decomposição. Perto de onde o lenço fora achado, a polícia descobriu manchas de sangue impregnadas no solo da floresta. Os investigadores concluíram que o assassino usara um portão de madeira, encontrado flutuando no rio, como uma balsa improvisada para rebocar o corpo até o ponto mais profundo e deixá-lo afundar no abismo. O inquérito foi instaurado sob um silêncio sepulcral no tribunal. Vizinhos e curiosos lotavam o recinto, revivendo o horror das buscas. O depoimento dos 3 médicos legistas, porém, foi o que verdadeiramente paralisou os presentes. Mary fora executada com 2 tiros na cabeça. Uma das balas perfurou o crânio atrás da orelha direita, atravessando o cérebro e alojando-se no lado oposto. A morte foi instantânea, mas a revelação seguinte foi o golpe final na moralidade daquela comunidade puritana. O médico revelou que Mary estava grávida de 6 meses quando foi assassinada. Naquela época, para uma jovem solteira, aquela gravidez significava mais do que um pecado. Era uma sentença de vergonha, isolamento e a ruína total da reputação da família. O segredo que Mary carregava no ventre era, possivelmente, o mesmo que a levou para o fundo do rio. A descoberta da gravidez transformou o luto da comunidade em um julgamento moral impiedoso, antes mesmo do veredito oficial. O silêncio que se seguiu à revelação do legista não era de respeito, mas de um choque que beirava a indignação. Mary, a vítima, agora era vista através das lentes do escândalo. No entanto, para a justiça, a pergunta crucial permanecia: quem teria motivos para silenciar Mary e a criança que ela carregava? As atenções se voltaram imediatamente para o vizinho da margem oposta, William Millman. O jovem, que até então era apenas um trabalhador rural comum, viu sua vida ser dissecada sob a luz fria do tribunal. Testemunhas começaram a relatar encontros secretos entre ele e Mary nas sombras das árvores que dividiam as propriedades. O que era visto apenas como amizade entre vizinhos revelou-se um romance proibido, mantido sob o rigoroso código de conduta da ilha. A promotoria apresentou provas que ligavam William diretamente à noite do desaparecimento. O revólver utilizado no crime foi rastreado, e vestígios encontrados em suas roupas não deixavam margem para coincidências. Mas o que mais chocou o júri foi a frieza do plano. William, ciente de que a gravidez de Mary destruiria suas pretensões de herdar a fazenda e seu status na comunidade, decidiu que o sangue era um preço menor do que a vergonha. Ele a atraiu para a floresta naquela noite de funeral, aproveitando-se da vulnerabilidade e da tristeza da família Tupling. Enquanto os pais choravam a perda de um filho dentro de casa, William executava outro na escuridão do rio.
O uso do portão de madeira como balsa para afundar o corpo com a pedra de 40 quilos demonstrou uma premeditação sombria, uma engenharia do mal feita por alguém que conhecia cada palmo daquela terra e daquelas águas. O julgamento de William Millman tornou-se um marco na história jurídica da Ilha do Príncipe Eduardo. A defesa tentou alegar insanidade e falta de provas diretas, mas o peso das evidências forenses e o testemunho silencioso do corpo de Mary falaram mais alto. Em 1888, o veredito foi proferido sob o olhar atento de uma multidão que cercava o tribunal, culpado de homicídio em primeiro grau. William foi condenado à forca. No dia de sua execução, Warren Margat parecia carregado com o peso de duas tragédias. Ele morreu sem demonstrar o arrependimento que a família Tuplin tanto buscava. Com sua morte, o caso foi encerrado nos livros, mas as feridas na comunidade nunca cicatrizaram totalmente. Hoje, as águas do rio Southwest e de Eel Creek continuam correndo calmamente, mas para quem conhece a história, elas guardam o eco de uma noite de 1887 em que o luto e a traição se encontraram. Mary Pickering Tuplin e seu filho não nascido descansam em solo sagrado. Mas sua história permanece como um lembrete sombrio de até onde o medo do escândalo pode levar a mente humana. Em vez de semear a dúvida, a linha de defesa apenas solidificou a impressão de que William escondia algo sob sua máscara de indiferença. A própria mãe do acusado, a senhora Joanna Millman, prestou um depoimento devastador ao admitir que o filho não estava em casa quando ela e o marido retornaram de um culto religioso, pouco depois das 10 da noite. Segundo ela, William surgiu apenas alguns minutos mais tarde, entrando na cozinha vestindo roupas escuras e pesadas. Mary Eliza, irmã do réu, acrescentou uma peça ainda mais estranha ao quebra-cabeça. Ela se recordava de William dizer que pretendia ir ao rio para um mergulho. Um comportamento absurdo e perturbador para aquela hora tardia e gélida. Outras testemunhas descreveram uma cena de cinema de horror. Uma carroça rasgando a estrada em velocidade frenética naquela madrugada. Dentro dela, vultos de 2 homens e uma garota podiam ser vistos, mas a rapidez do veículo impediu que os rostos fossem identificados. A defesa tentou justificar o fato de William ter pedido um álibi falso a Patrick Power, alegando que ele não queria esconder sua culpa, mas sim proteger sua mãe do choque de saber que Mary estava grávida e que ele era o pai. O advogado de defesa, Sr. Hodgson, convocou especialistas em munição para provar que os projéteis no crânio de Mary não batiam com a marca usada na arma de William. Mais do que isso, ele trouxe o oficial May de volta ao tribunal para uma prova física. A medição das botas de William. O resultado foi surpreendente. As pegadas encontradas no barro à beira do rio eram visivelmente menores do que o calçado do réu. Em suas alegações finais, Hodgson implorou ao júri que considerasse o princípio da dúvida razoável, argumentando que a acusação se baseava apenas em suposições e que não haveria tempo físico para William matar Mary, carregar o corpo em um bote por centenas de metros e retornar para casa antes da chegada dos pais. Contudo, o procurador-geral Peters destruiu essa tese. Ele lembrou que a lógica era clara. Ninguém além de William tinha um motivo tão brutal para silenciar Mary, e nenhum outro homem na ilha agira de forma tão suspeita naquela noite sangrenta. Após um resumo de 4 horas feito pelo juiz Henley, que claramente inclinou a balança contra o acusado, o júri se retirou. Às 4 da tarde de 4 de fevereiro de 1888, o destino de William foi selado. Após 5 horas de deliberação, o veredito ecoou: culpado. No exato instante em que a palavra foi pronunciada, William perdeu os sentidos e teve que ser carregado para fora do tribunal pelos guardas. Embora o júri tenha pedido clemência, o juiz Henley foi implacável, descrevendo o crime como um ato de crueldade calculada contra uma vítima inocente. A sentença foi a morte pela forca. Em um último ato de desespero, William tentou fugir da prisão em março, agredindo um guarda com uma garrafa, mas foi contido e mantido sob correntes até o fim. Na manhã de 10 de abril de 1888, diante de 50 testemunhas silenciosas, William Millman foi executado.
Ele subiu ao patíbulo, jurando inocência, levando seus segredos para a cova. Mas o horror deste caso possuía um epílogo macabro que a história quase esqueceu. Durante a autópsia original, a cabeça de Mary Tuplin havia sido removida e enviada para exames detalhados em Charlottetown. Enquanto isso, o resto do seu corpo foi sepultado às pressas em Margate, no mesmo túmulo de seu irmão, sem cerimônia e sem a presença da família. Mary foi enterrada incompleta. Por mais de um século, o boato sobre o paradeiro de seus restos mortais assombrou a linhagem dos Tuplin, até que um descendente decidiu investigar. Ele descobriu o impensável. O antigo prédio que servia como necrotério na época havia se tornado um restaurante. No fundo de uma prateleira, em uma caixa etiquetada e esquecida pelo tempo, estava o crânio de Mary Tuplin. Somente em 21 de agosto de 2016, quase 130 anos após o crime, a cabeça de Mary foi finalmente reunida ao seu corpo, encerrando um dos ciclos mais sombrios da crônica policial mundial. O caso de Mary Tuplin é a prova de que a justiça pode ser tardia, mas o passado nunca permanece enterrado para sempre. Este foi mais um arquivo recuperado pelo NewsWeb Doc. Se você é fascinado por investigações que desafiam o tempo e mergulham no lado mais obscuro da natureza humana, não deixe de se inscrever no canal. Sua inscrição e seu like são fundamentais para que possamos continuar revelando os segredos que as sombras tentam ocultar. Ative o sininho para não perder o próximo documentário e deixe sua opinião nos comentários. Você acredita que William era realmente o culpado ou o verdadeiro assassino escapou naquela carroça na escuridão? Até a próxima.